No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã. No dia de hoje vou fazer aqui uma meditação que vai se basear no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25 a 28 e de 34 a 36. Lembrando que essa leitura é uma leitura que é evangelizada, que é compartilhada muitas das vezes no primeiro domingo do Advento. Então eu vou aqui proceder à leitura e de imediato vamos deixando aqui algumas notas em relação a essa passagem ou a essa leitura. O que diz o texto? O texto, ou seja, o que diz o Evangelho? O Evangelho diz o seguinte: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Significa que o que nós vamos encontrar aqui foi o que Jesus disse para os seus discípulos. E não se esqueçam que nós, no dia de hoje, somos discípulos de Jesus. Ele disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia entre as nações, ou seja, a angústia entre os povos. Haverá sinais no sol, haverá sinal na lua, haverá sinal nas estrelas e na terra. Haverá angústia entre os povos. E essa angústia está a existir. Esses sinais na terra estão a existir. Nos falta ver esses sinais, provavelmente sei que estão a existir, não sei. Mas nos falta vermos esses sinais que vão aparecendo, inclusive na lua, inclusive na terra. E diz ainda que haverá angústia entre os povos, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor. Neste dia, os homens, ou seja, no tempo em que esses sinais vão estando a acontecer, os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, porque não vamos saber o que vai acontecer com o universo quando haver sinais na lua, quando haver sinal na terra, quando haver sinal no sol, e quando esses povos começarem a ter essa angústia, esta luta entre os povos, o que vai acontecer com o universo? Os homens vão morrer por não saber o que vai acontecer amanhã. Imagina você de repente ver, vamos supor, o sol a se dividir no meio. É um sinal, por exemplo. Não estou a dizer que é isso, mas é um exemplo. O que você vai ter? O que vai acontecer na tua vida? Qual é o pavor que você vai ter? Aqui diz: os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder no universo. Pois as forças celestes, as forças do Senhor, as forças celestes serão abaladas. Então há de ver o Filho do Homem vir numa nuvem com grande poder e glória. Significa que esses todos os sinais que vão acontecer na terra, os sinais que vão acontecer com a lua, os sinais que vão acontecer com essa angústia que vai ser entre os povos, é porque o Filho do Homem está para vir. É porque o Filho do Homem está vindo nas nuvens e com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça. Não tenham medo. É o nosso Jesus Cristo, é o nosso Salvador, que está a vir tirar todo o sofrimento aqui na terra. E é preciso erguer a cabeça e ficar firme de que sim, Jesus, o Salvador, está vindo me salvar. Então, não é para ter angústia, não é para ter medo quando essas coisas começarem a acontecer, mas é preciso que nós fiquemos preparados para este dia, porque a palavra diz que este dia vai chegar como se fosse um ladrão. Este dia vai chegar como se fosse um ladrão. E você não sabe quando o dia que o ladrão vai chegar na tua casa e roubar a sua porta. Então, fiquem sempre preparados, fiquemos sempre preparados. Porque depois diz assim em diante: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Quando essas coisas, quando haver sinais na terra, quando haver sinais na lua, quando haver sinal no sol,
Quando existir essa angústia entre os povos, significa que o Filho de Deus, o Filho de Deus, está próximo para vir nos salvar. Ou inclusive ele está a chegar com grande poder e glória. Entretanto, aqui há um aspecto que eu quero muito frisar convosco, que é a questão do que Jesus disse para esses últimos dias, já que o último dia, depois esses acontecimentos estarem a se efetuarem, né? E ele estará para vir salvar o povo. Ele disse: tenham muito cuidado convosco. Nós aqui devemos ter esse muito cuidado. Por quê? Porque não suceda que os vossos corações se tornem pesados. Durante esse processo que nós vamos estar à espera do próprio Jesus, Jesus não quer com que nosso coração fique pesado. E o que deixa esse coração pesado, o que vem escrito aqui? Não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida. Não suceda com que o nosso coração seja duro, não suceda com que o nosso coração seja insensíveis por causa dessas três coisas que Jesus aqui está a citar. A primeira coisa é a intemperança. A intemperança é a gula. É a vontade de você querer comer e comer e comer mais, mesmo sabendo que já não tem espaço no teu estômago, mas você ainda quer comer. É preciso ter muito cuidado com a quantidade de comida que nós colocamos no nosso estômago, porque todo o excesso é prejudicial. Portanto, o excesso de comida é um pecado. O excesso de comida nos afasta das orações. O excesso de comida no nosso estômago nos aumenta a preguiça de não termos, inclusive, o tempo de podermos orar. Então, muito cuidado com a gula, querer comer demais. É preciso dizer, chega ao meu estômago. Você não pode ver comida e dizer que não, então já que a comida está disponível, então tem que comer. Preciso colocar um limite. E também é preciso regular, saber que, por exemplo, por dia, essa quantidade X de comida. Agora, você viu aquilo que quer comer, viu aquilo que quer comer, viu aquilo que quer comer. Toda hora você está comendo. Essa boca não foi feita simplesmente para comer. Essa boca também foi feita para proclamar o Evangelho. Então, muito cuidado com o excesso de comida, muito cuidado com o excesso de bebida, porque aqui diz, são três coisas, a intemperança e a embriaguez. Em algum momento, inclusive, eu posso defender que beber não é pecado. Porém, quando você bebe e fica embriagado, aí você está a cometer o grande pecado. Porque a embriaguez te tira o teu estado de consciência, te tira o autocontrole. E por falta de autocontrole, você acaba fazendo coisas que você não sabe o que está a fazer. Mas, independentemente se você fez ou não, num estado de embriaguez, se cometeu um pecado, a primeira coisa que ficar embriagado já é o pecado. Mas vamos supor que a sua embriaguez te faça cometer outros pecados. Então, há quem vai dizer que não, porque eu cometi esse pecado, eu não estava embriagado. Irmão, o fato de você ter cometido o pecado enquanto você estava embriagado não significa que os seus pecados estão apagados. Não significa que os seus pecados não foram registrados. Então, muito cuidado com o excesso de comida no seu estômago e também muito cuidado com o excesso de bebida no seu estômago. Então, o excesso de bebida acaba nos deixando embriagados. E essa embriaguez é um grande pecado. É um pecado contra a palavra. Porque o que é pecado? Pecado é você desobedecer a palavra de Deus por atos, palavras e omissões. Então, aquilo que você vai fazer, já tendo perdido a sua consciência porque você está embriagado. Imagina que você já está embriagado e começa
a falar palavrões para com as pessoas, começa a ofender as pessoas, então você está a pecar. Está a pecar em cima do outro pecado, eu diria assim. Agora, em Coríntios, existe uma passagem que diz assim: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Se tu vês que sempre que você for a beber, não consegue se controlar e inclusive acaba se embriagando, então seria bom que você não bebesse e não tocasse na bebida. Seria bom que você não tocasse na bebida se você não ter esse controle. Ah não, eu bebo na minha casa, então depois daí eu bebo e depois eu durmo na minha casa. Dormiu, mas quando você dormiu, ainda estava consciente ou você já estava embriagado? Estava embriagado, isso não anula o pecado da embriaguez. Então, não importa onde você esteja a beber, é preciso beber com moderação, de modo com que você não fique embriagado. Então, Deus quer pessoas com autocontrole de si mesmo, não pessoas que se deixam levar pelas coisas do mundo. Esta é a segunda coisa que deixa o nosso coração duro. Entretanto, existe outra coisa aqui que Jesus citou, que faz com que o nosso coração fique pesado, de tanto nos pensarmos nessas coisas, que são as preocupações da vida. Irmã e irmão, as preocupações da vida são tantas. Todo mundo tem suas preocupações. Entretanto, não deixe com que as preocupações do mundo tomem o lugar de Deus. Por que digo isso? Existe um momento da minha vida em que eu ficava tão preocupado, que inclusive não conseguia, por exemplo, numa noite, tirar uns segundos para poder ajoelhar e orar, mas eu ficava todo dia a pensar nas minhas preocupações. Então não, as preocupações existem, mas essas preocupações não podem em algum momento tirar o lugar de Deus, porque sem preocupações, com preocupações, Deus deve estar em primeiro lugar. Então, há pessoas que estão tão preocupadas na vida porque querem enriquecer, há pessoas que estão tão preocupadas na vida porque querem prosperar, que acabam tendo tempo de fazer qualquer coisa na vida, mas não tem tempo para poder, por exemplo, participar de uma missa, não tem tempo, por exemplo, para fazer o bem para o próximo, mas para atingir os seus próprios objetivos na vida, esse tempo tem. Irmão, não faça isso, não deixe com que as preocupações da vida tirem o tempo de Deus. Então, são essas três coisas que Jesus disse: tenham muito cuidado, porque essas coisas vão deixar o vosso coração duro, gula, querer comer muito, sem se controlar. Embriaguez, porque quando você está no estado de embriaguez, dificilmente alguém que bebe e acaba perdendo o seu autocontrole vai ter tempo para orar, vai ter tempo de ir na igreja. Ou seja, dificilmente alguém que bebe de uma forma exagerada tem esse controle, tem essa consciência que é preciso orar, ajoelhar, agradecer a Deus pelo dom da vida. E dificilmente também uma pessoa que tem tantas preocupações na vida tenha tempo de ir fazer o mesmo que eu acabei de dizer, adorar o Senhor. Então, muito cuidado. Quem disse isso é o nosso Jesus Cristo. Gula, embriaguez, as preocupações da vida. Esse dia não vos surpreenda subitamente com uma armadilha, já que nós não sabemos qual será o dia em que o Jesus vem, o dia em que essa salvação vem, o dia em que Jesus virá glorioso. É preciso que nós fiquemos claradíssimos, é preciso que nós fiquemos claros de que não estamos tão preocupados com as coisas da vida, não temos gula, não estamos embriagados, fiquemos lúcidos, possamos erguer a nossa cabeça à espera do Senhor. Pois Ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai todo o tempo,
para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho de Deus. Jesus virá. Sabemos que virá com os anjos, mas mais o que ele virá com ele? Não sabemos. O que vai acontecer depois? Nós não sabemos. Mas aqui ele está a dizer, vigiai sempre. Vigiai e orai todo momento. Porque vocês não sabem, que se nós formos orar todos os momentos, todo o tempo e vigiarmos, qualquer dia que Jesus for a vir, nós estaremos preparados. Eu fico por aqui, eu sou Newton dos Five. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.